Oi, bom dia. Olá, pessoal. Bom dia. Segunda-feira, 19 de março. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O uso de aditivos de sabor nos cigarros está proibido no país. Inclusão social. Os surdos podem ter acesso à cultura. Intérpretes de Libras facilitam a comunicação. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu proibir aditivos de sabor nos cigarros vendidos no país. Mas o uso de açúcar continua permitido, como queriam os produtores. Os fabricantes vão ter um prazo para adequar a produção. O cigarro com sabor é o preferido entre os adolescentes brasileiros que começam a fumar. A constatação é de uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer e da Fiocruz, com mais de 17 mil estudantes de 13 capitais. De acordo com o trabalho, na maioria dos casos, o uso desses cigarros é determinante para o vício. Fazendo uma análise desses dados, a gente comprova de que essas crianças que experimentam cigarros com sabor são aquelas que vão procurar mais vezes a experimentação e acabam se tornando dependentes. Por causa da preocupação com a saúde dos jovens, a Anvisa discutiu nesta terça-feira a proibição da venda dos cigarros com sabor. No debate foram ouvidos representantes da indústria do fumo e associações médicas e de estudos contra o tabagismo. Embora o Brasil seja o segundo maior produtor e maior exportador de folha de tabaco, aqui no Brasil não é o tabaco que manda na saúde. Não podemos nos submeter aos interesses e às pressões da indústria do tabaco. É lei do país a proibição para a comercialização de qualquer produto de tabaco ou derivado de tabaco a menores de idade. E dizer que a atividade de fabricação e comercialização de cigarros é lícita e legal no Brasil. Foram mais de 3 horas de debate até que, por unanimidade, a direção da Anvisa decidiu. Em 1 ano e meio, todos os cigarros com sabor vão ter de sair de circulação do país. Já outros produtos derivados do tabaco que também sejam aromatizados, como charutos, cigarrilhas e narguilés, devem sair do mercado em até 2 anos. Mas os apelos da indústria foram tantos que a Anvisa decidiu flexibilizar a norma. Uma brecha colocada na última hora permite que novos ingredientes que podem ser criados pela indústria e não alterem o sabor sejam incluídos. Mas tudo será analisado caso a caso. Para que a gente chegasse no consenso, nós achamos melhor deixar uma possibilidade de, quando houver evidência científica comprovada, você pode incluir novos aditivos, tanto na lista negativa quanto na lista positiva. Rua do Lavradio, centro do Rio. Um dos maiores exemplos de preservação do patrimônio histórico do país. Todo revitalizado, no lugar convivem em harmonia o passado e o presente. A via foi aberta em 1769 pelo Marquês de Lavradio, o terceiro vice-rei do Brasil. A intenção era melhorar o saneamento entre os Arcos e a Praça do Rocio, hoje Praça Tiradentes, um terreno alagadiço. E não por acaso, o Marquês foi o primeiro morador do novo endereço. Sua casa era este solar, um dos mais antigos do Rio. Tombado pelo INEPAC, o imóvel que já abrigou vários órgãos públicos, hoje é sede da Sociedade Brasileira de Belas Artes e passa por obras de restauração. A fachada, que é o principal pelo fato de ser muito cheia de detalhes, está praticamente pronta. A parte de dentro, apesar de estar sendo muito observada todas as características e nada modificado, porque ela tem que voltar a ser o que ela era naquela época, será mais fácil. As casas do lado esquerdo praticamente foram extintas com o desmonte do Morro de Santo Antônio. Entre as que resistiram, destaque para o Palácio Grande Oriente, a mais antiga loja maçônica do Rio, onde até hoje mulher não entra. A construção mais moderna é o Tribunal Regional do Trabalho, imponente entre os vizinhos que resistiram ao tempo e foram protegidos pelo corredor cultural da cidade. Muitos casarões centenários do fim do século XIX e do início do século passado hoje estão sendo reformados. Rua do Lavradio, esquina com Rua do Senado. Aqui em 1830 foi registrado o primeiro grande acidente de trânsito do país. O imperador Dom Pedro I conduzia a própria carruagem. Estava em alta velocidade e não conseguiu fazer a curva. Acabou capotando com o veículo, que tinha a família imperial dentro dele. A família toda se feriu, o imperador se estabacou todo, mas saiu em seu juízo perfeito, até porque não tinha nenhum.
Então, a carruagem sem as rodas, quebradas até hoje, estão no Museu Imperial de Petrópolis. Na Lavradio está o primeiro edifício de apartamentos modernos do Rio. Erguido em 1929, segue a Escola Arquitetônica Alemã Bauhaus. O historiador Milton Teixeira cita outros prédios históricos, como o da Tribuna da Imprensa. Nos anos 50, um jornal polêmico metia o malho no governo, com editoriais criados pelo então diretor Carlos Lacerda. Somos um povo honrado, governado por ladrões. Também destaca o desta escola municipal. No século XIX, onde a Escola Celestino da Silva era o Teatro Apolo, onde cantou Sara Bernard em 1886, quando ela esteve aqui pela primeira vez. E é interessante, pertencia o teatro a este senhor, Celestino Silva, e para que ele não caísse em mãos impróprias, ele doou à municipalidade quando faleceu. Atualmente, a parte com os imóveis mais antigos é fechada aos carros. A cada primeiro sábado do mês, a rua é fechada para a Feira do Rio Antigo, onde antiquários expõem seus produtos ao ar livre. Essa rua tem muito futuro, criada pelos próprios ocupantes, que se uniram para recuperá-la, reabilitá-la para o século XXI. Cartão, cheque, dinheiro, vale refeição. Bom exemplo no teatro. A companhia Omondé coleciona prêmios em várias montagens pelo Brasil. A trupe da diretora Inês Viana está no Rio com Mamute, que já conquistou uma plateia muito especial. Na plateia, todos podem acompanhar a apresentação. A acessibilidade às pessoas com deficiência começa a ganhar força em eventos de cultura. A novidade é que a produção da peça contratou intérpretes de Libras para todas as sessões da temporada. Essa iniciativa promove a inclusão cultural dos surdos. Eu tenho sempre tentado focar e promover essa acessibilidade. É a primeira vez que eu faço interpretação de Libras. Aqui foi um desafio, por se tratar de uma arena, 360 graus. Não é um palco convencional, não é um palco italiano, que a gente chama, que geralmente é aquele palco quadrado, onde a plateia fica na frente, olhando para a cena. Aqui na Arena é maravilhoso porque eles ficam exatamente de frente, né, para o intérprete, que eles podem ficar sentados nessa plateia aqui de trás. E não perdem a cena, como se fosse uma legenda no alto da cena, né? Leão Carmelo, aqui está. É você aqui? Tá tão diferente. Esse não é ele é outro que gostaria de ser esse, que se passa por outro que não é ninguém. Você não é você? Sim. Não, calma. Sim, eu sou eu e nunca fui outro alguém durante todo esse tempo. Então, Leão é o seu nome. A peça aborda com ironia as dúvidas e crises de uma sociedade repressora, deficiente e violenta. Bom, sem dúvidas, é muito importante que existam intérpretes de Libras. Nós sabemos que a realidade brasileira ainda, culturalmente falando, ainda segrega um pouco. A comunidade surda não tem acesso à cultura de uma forma geral. E é muito bom e gratificante saber que acontece aqui no Brasil coisas que às vezes nós víamos uma acessibilidade só em outros países. Isso já está acontecendo agora. Já não era sem tempo nós termos essa abertura no espaço cultural. A comunidade surda é grande e ávida de usufruir das mesmas atividades culturais que as pessoas ouvintes. Eu gostei muito da peça, maravilhoso, e eu pude entender muito bem as informações. Hoje eu tive autonomia e entender sobre crítica social, sobre que é uma manipulação da sociedade consumista, e eu cresci aqui. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Assista agora ao Repórter Brasil. Bom dia e até amanhã.